Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Ver hoje como é que foi a movimentação, o que o mercado proporcionou, para que a gente possa aí deixando o gráfico com as principais marcações aí pro dia de amanhã, né? Então já chega, deixa aquele like, curte o canal e assim, ó, ativa o sininho para você ser avisado, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias, né? Com os estudos de mercado, e também segue a gente lá no Instagram, porque no Instagram a gente vai postando durante o dia notícias, promoções das mesas proprietárias, o nosso grupo do Telegram também, onde a gente bota as notificações. Segue a gente, dá aquela força pro canal, porque isso aí ajuda demais. E se você quer fazer parte do nosso projeto da sala, né, nossa sala educacional ao vivo do Nasdaq, todos os dias, das 10 até o meio-dia e meio, clica no link ou no QR Code que está aí no canto, faz sua matrícula, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É a sala ao vivo mais barata que você vai encontrar pelo resultado que ela proporciona, porque você vai pagar em reais e o teu resultado é em dólar. E quando você converte os R$147 que custa a sala, você vai pegar 147 dividido, 147, 5,9 divide, você vai pagar $25 por mês. É o mesmo preço de um teste de mesa proprietária. Só que os resultados você pode ver lá no Instagram. Todos os dias a gente postando lá, a galera fazendo resultado. Ontem tive saque de $1.200 de aluno da sala. Fez o saque ontem na MyFounded Futures, $1.200 de saque. É isso aí, ó. Pagou a sala já com o pé nas costas, o ano da sala, só no único saque. Detalhe, 7 dias operados, tá? Começou, esse é o saque desse mês que ele fez. Aprovou a conta no final do mês passado pela sala e teve os 7 dias hoje, 5 dias na verdade de pregão, já $1.200 de saque. É assim? É isso aí mesmo. É assim que funciona a sala americana, beleza? Então, bora para a gente falar aqui do gráfico, para a gente falar um pouquinho do nosso pregão, o que aconteceu. Hoje o pregão teve uma volatilidade muito grande no começo da manhã por conta do CPI, né? O CPI veio bem favorável, então ele deu aquela euforia ali nos índices americanos, no dólar, e no dólar deu uma violinada para baixo e o índice ele acabou indo ali para cima. Né? Na verdade fez o famoso sweep para lá e para cá, foi isso que aconteceu. De qualquer forma, o que a gente teve aqui? Olha só, aqui ó, foi bem aqui, né? 8,5 CPI, deu a explodida no índice, deu o dólar a chicotada para baixo e depois o mercado se ajustou, né? O mercado assimila o que aconteceu na notícia e aí com isso o mercado toma o rumo. O índice hoje ele foi um moedor de trader, como vocês podem ver, né? Acabou dando aquela moída na galera, igual fez o dólar ontem, né? O dólar ontem foi bem lateral enquanto o índice andou. Hoje foi o contrário, o índice ficou moendo a galera aqui nesse meio. Ainda assim teve gente que fez resultado e o dólar acabou dando resultado bom. Hoje minha operação no dólar foi rápida, vou falar para vocês ali depois. Mas antes, vamos deixar aqui o nosso estudo no índice, né? A gente está com as regiões marcadas. Você que quer baixar, tem esse indicador aqui, ó, o Unity Structures, que está lá no grupo do Telegram, tá? Você não acessa ele por aqui. Tem que ser com o convite que está no Telegram e tem a senha para você poder instalar ele. Ele nos dá tudo isso aqui, ó, a zona de discount, né? Qual que é o range que a gente está enxergando, ou seja, ele ajuda você a enxergar o mapeamento do mercado desde o time frame menor até o time frame maior. Ó. Quando a gente tira o zoom, vocês vão ver que ele tem aqui dentro, ó, eu tenho o range maior e tenho aqui também o range menor dos 5 minutos. Então, ele vem trazendo os ranges e as regiões dentro de cada time frame, beleza? Então, o que a gente tem aqui visto o nosso movimento, tá? Em cima daquela análise que eu tinha feito hoje, a gente segue com as marcações de extremidade lá em cima e lá embaixo, tá? Porque o preço simplesmente ele continua no mesmo lugar, né? Ele segue no mesmo range, simplesmente ele deu uma chicotada para cima, uma chicotada para baixo e ficou travadinho aqui nesse meio.
Aqui a gente tem que estar esperto agora, aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho esse topo, esse fundo aqui da notícia, que é onde o preço vai... a gente precisa aguardar a movimentação para ver a decisão a ser tomada, né? Porque quando o mercado fica lateral assim, ele fica muito complexo para você analisar. E ainda mais o nosso índice, né? Que é aquele ativinho assim, ó, lindo e maravilhoso para se perder dinheiro igual não há, né? Deu até uma comprinha aqui nesse sell side, né? Que veio pegar essa região de liquidez e voltou para cima. E agora eu tenho essa região aqui e essa barreira aqui, né? No candle da notícia. Aqui, imagina assim, ó. Tem muito stop aqui. Então, esse preço, se ele amanhã seguir subindo, nós podemos ter esse stop aqui, levando o preço para essa outra região de liquidez aqui de cima, tá? Então, lembre-se, o preço ele sempre vai se movimentar buscando a liquidez interna e a liquidez externa, certo? Aqui, a gente está num ponto que eu tenho uma captura de liquidez interna num time frame grande que gera uma liquidez externa, né? Então, eu tenho externa e externa e eu tenho liquidez interna. Então, esse preço ele ainda pode fazer isso aqui para dar continuidade na baixa, visto que o movimento maior é esse e eu tenho alvo aqui embaixo, tá? Então, muito cuidado nisso daí. Porém, se ele perder essa região aqui, nós temos a inversão, né? O que eu estou falando aqui nesse desenho é válido se ele respeitar essa liquidez aqui. Agora, se ele perder essa subida, a gente pode ter uma possível reversão, porque aí eu começo a ter quebra de estrutura aqui, e aí eu posso buscar por uma compra aqui, porque ele tende a ir buscar a liquidez naquela ponta de cima. Então, o preço sempre vai trabalhar dessa forma, buscando a liquidez de um lado e para o outro. O que vocês têm que estar atento é sempre o quê? Olha uma hora, vê qual que foi a última liquidez que ele buscou e qual que é a próxima que ele tende a buscar. Na minha visão aqui, ok? Ele ainda está em busca da liquidez externa, porque nós tivemos aqui a captura da liquidez interna, né? Ó, e eu tenho outros níveis aqui. Foi exatamente o que aconteceu no Nasdaq hoje, onde inclusive deu a compra ali perto do 12:30, que a gente fez compra ali, justamente nisso. Ele quebrou a estrutura, veio testar a extremidade, depois ele começou a fazer as quebras internas, foi até a região final de liquidez interna, depois ele voltou tudo, e aí sim, depois ele ficou, e aí claro, ficou travado porque não teve força para continuar. Mas a leitura que vocês precisam ter é essa, sempre estar atento a o que é interna e o que é externa, para estar sempre buscando operar a favor do que o preço está mostrando e não ficar caçando topo e fundo, tá? Então fiquem atentos a isso daí, beleza? Bora falar do dólar. O dólar aqui, ó, vou até botar nos 5 minutos, porque foi a venda que eu fiz aqui, ó, depois da notícia que ele fez o sweep, ele veio buscar a região aqui, ó, desse sell side, desse buy side liquidity, e eu acabei fazendo a venda, tomando risco aqui na venda, com o stop aqui atrás, e peguei o alvo aqui embaixo, nesse reteste. Foi 2-1 ali, né, onde eu fiz ali 15 pontos, deu pouco menos de 15 pontos, tá lá no Instagram, o meu resultado deu 286 e pouquinho, então 14 pontos e pouco, porque teve as taxas, e acabei não segurando a operação, até porque eu já estava com a sala aberta do Nasdaq, mas foi uma venda aí que bateu minha meta do dia tranquilamente. E aí depois o dólar fez aquilo que eu falei, ó, ele veio na LTA, aonde ele pegou, capturou a liquidez e o stop da galera levou ele até o fundão, né? O stop da galera que sai comprando em LTA sem enxergar o contexto, ok? Então, o que a gente tem aqui agora no dólar, ó? O dólar, ele segue no meio do caminho, percebam que eu tenho o range do dólar aqui, ó. Tá marcado pelo meu indicador, ele fez esse pullback
e agora ele está voltando aqui. Então eu tenho esse range aqui do time frame maior e eu tenho esse range dos 5 minutos, que é exatamente essa fractal aqui. Então na fractal dos 5 minutos eu estou numa posição compradora, porque esse fundo aqui tem que segurar, né? Então eu estou aqui, ó, de uma liquidez externa dos 5 minutos para uma liquidez interna, que depois ele pode ir buscar a liquidez externa novamente, ou a externa desse lado, caso ele perca o fundo, né? Porque você tem liquidez externa dos dois lados. Então, como ele capturou a interna, eu tenho esse ponto e esse ponto como sendo os pontos importantes ali no dólar, tá? O que vai ser fundamental é essa região aqui que o preço se encontra em cima do 15 minutos, né? Eu tinha deixado marcado essa região aqui, na verdade é aqui, ó. Tá? Esse order block do 15 aqui, que foi onde o preço segurou. Aqui vocês percebam que eu não tenho order block aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é só mitigação. Então ele veio retestar esse order block aqui, e se ele continuar a queda, o que vai acontecer? Teste da liquidez externa, né? Então aqui que ele pode vir testar para fazer o sweep e depois virar. Então, muito cuidado e muita atenção nessa leitura aí do dólar, porque a gente tem que estar atento justamente a isso. Ele está virado para baixo, então não adianta você querer sair procurando compra, né? Se o preço está virado para baixo. Ó, se ele vier fazer isso, você vai seguir olhando para baixo, até chegar um momento onde ele perde o nível, volta, e aí ele tem o movimento de reversão. Atenção demais a essa região aqui, ok? Porque isso aqui pode puxar o preço também como uma região de liquidez. Esse ponto aqui, ó, ele pode ser aquele falso sweep que deu na LTA para botar a galera presa na venda e depois fazer esse movimento e seguir subindo, tá? Muita atenção em relação a isso daí, certo? Então, as linhas aí do dólar, elas seguem marcadas nessas regiões para vocês, tá? E bora falar do Nasdaq. Nasdaqinho hoje deu um trabalho, eu acabei tomando stop. Hoje tomei um stop em 2 contas. Tinha tomado stop também antes, depois consegui recuperar, né? Eu acabei tomando stop aqui nessa meiuca aqui. Aí depois eu fiz a venda aqui. Não, eu fiz a venda aqui, nesse movimento. Consegui recuperar uma boa parte do stop em algumas contas, e depois acabei fazendo uma comprinha aqui. Somente um teste que eu imaginei que esse preço podia buscar nesse sell side liquid. Então acabei fazendo um tiro curto, fechando naquele resultado que vocês viram ali. Quem viu ou quem não viu, vai lá, tá aqui, ó, Instagram, segue a gente lá e dá aquela força. Não só aqui no YouTube, dá força no canal lá também, certo? O que nós temos aqui agora no de 60 minutos? Nasdaq, a gente olha os 60, né? Hoje o preço ele veio, vocês percebam que ele tem um canal aqui, ele tá com um canal de liquidez aqui para baixo, bem desenhado inclusive. O preço hoje ele veio fazer sweep nessa região aqui, ó, do reteste do fundo, tá? Que foi a hora do CPI, empurrou o preço para cima ali para aquela região, e vocês percebam que ele está fazendo o que? É uma mitigação, né, do preço. Ó. Ele ainda está quebrando movimentos para cima, então ele está fazendo essa mitigação aqui de retorno. Aqui ele já perdeu força e começou a voltar. O que a gente tem agora de range para enxergar é esses caras aqui, ó. Eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? Aqui, inclusive, porque eu tenho uma liquidez aqui, ó, com fundo duplo, que se ele perder esse ponto, a gente pode ter aí a nossa continuidade na queda desse movimento, desse fractal, tá? Então, assim, ó, aqui nós viemos olhando os 60 minutos. A gente está fazendo capturas de liquidez interna. Ele veio buscar liquidez interna aqui. Se esse preço virar aqui e dar oportunidade vendedora, qual que é o próximo alvo dele? A liquidez externa. Ele vai testar o fundo dos 60 minutos, que é o próximo alvo, tá? Então, muita atenção em relação a isso, ok? Porque o preço é vendedor, Nasdaq que a gente está olhando para baixo, tá tudo virado para baixo.
Ele está numa região ainda que, se for para subir, seria uma subida de mitigação aqui para dar continuidade. Tudo isso está bem claro e bem desenhado aqui no nosso gráfico de 1 hora, para que vocês possam tomar as melhores decisões, né? A gente trabalha em cima dessas decisões e trabalha em cima do que a gente tem de leitura. Então, para isso simplifica. Eu tenho aqui minha zona premium, a zona premium e a zona discount. Ele já tocou aqui nos 50%, pode ser que ele venha buscar uma liquidez aqui em cima ainda para descer. Na hora que ele virar para baixo, vocês têm que estar atentos com o último fundo, que eu sempre falo, fundo de 60 minutos, é lá que o preço vai testar. Ele só não vai testar lá se ele precisar voltar a buscar mais liquidez, que nem ele fez aqui, ó, veio, buscou a liquidez, desceu até uma parte, não teve força, voltou, pegou essa liquidez aqui, aí sim foi lá e rasgou o fundo dos 60 minutos. É só isso que vocês precisam entender. Qual é o fractal que vocês estão olhando e qual é o movimento que vocês estão esperando. Sempre olhando pelo menos os 60 minutos. Beleza? Então, galerinha, era isso. Um grande abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Um grande abraço a todos e até amanhã.